Entrevista. Ok, Jota, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Jornal 101. Tá tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação imensa estar aqui no programa e dizer da minha alegria de estar sendo ouvido aí por todas as pessoas que já lhe acompanham. Obrigado. Jota, eu quero numa outra oportunidade falar, né, de todo o seu trabalho aí no Velho Chico, porque assim, eu acho que é uma página especial da história e uma página especial da sua vida. Eu tenho certeza que você é muito apaixonado por esse negócio aí. Mas eu quero saber do Jota, primeiro, o que levou, né, o Jota a compor, a sentar ali numa bancada, começar a imaginar, a viajar e depois dali nasceu uma música? A produção musical, ela acontece de forma muito natural, porque em Brasília, né, ainda na graduação de História, eu me aproximei do universo africano. E passou a fazer todo sentido, porque aquilo para mim não foi só matéria, era algo que tinha muito a ver, porque de alguma maneira recobrou em mim todas as nossas origens, ainda mais eu, como sendo um filho da Bahia. Então, foi um processo natural. Muito bem. Essa coisa que você trata de ser filho da Bahia, né, de repente, né, ter aquela vontade de tratar das origens, principalmente do povo aqui da Bahia. A Bahia tem muito do povo africano, a riqueza aqui da cultura africana é grandiosa. Então aí você começou a compor. Você tem muitas canções tratando desse tema? Sim, eu tenho composições suficientes para se organizar uma coletânea, né? E com artistas daqui e de lá também. Então, interagir musicalmente com a cultura africana, em especial a cultura angolana, é algo que é salutar, porque temos muitas semelhanças, somos muito parecidos. Agora, o fato de estarmos tratando disso aqui e você saber que está sendo ouvido também lá em Angola, né? Tem muita gente acompanhando, tem pessoas de emissoras, colegas de lá, tem pessoas do governo, pessoas que têm o interesse de falar, pô, o cara lá da Bahia, velho, fez um negócio aqui, vamos observar. E porque a facilidade da comunicação, principalmente com o povo angolano, com o povo africano, né? Que nós nos falamos e nós nos entendemos, nós entendemos eles e eles entendem também a gente, essa facilidade. E agora através do rádio de chegar lá a Angola, né? E de repente mostrar que você está fazendo um trabalho aqui na Bahia, né? Aqui no interiorzão da Bahia, nessa terra maravilhosa, aqui do território de identidade de Irecê. Isso dá satisfação? Dá sim, muita satisfação. Até porque eu acabei de finalizar uma obra que ela trata das relações entre o sertão angolano com o sertão da Bahia, porque muito se dizia que o sertão era um termo lexical de origem da língua portuguesa, e na verdade não é. Nós temos a oportunidade, dia após dia, de pronunciar um termo que ele é tipicamente angolano. Sertão é um termo que vem das línguas angolanas, que quer dizer aquelas terras distantes do litoral. Então, antes de existir o sertão de Irecê, já existia o sertão do Mochico, já existia o sertão da Lunda, já existia o sertão do Kwanza, porque os africanos desde sempre nos ensinaram, através desse termo maravilhoso, o que é viver distanciado das grandes migrações do mar. Se a gente fosse falar aqui do termo sertão, se referindo tanto à África quanto aqui ao Brasil, não é? O nosso sertão aqui, a gente poderia transformar isso em resistência? Claro, perfeitamente, é o que eu tenho buscado fazer, porque a colonização do sertão ou no sertão, ela nada mais é do que uma segunda etapa de uma resistência africana
que desceu o litoral até o mar, chegou até o litoral da Bahia e subiu de novo o sertão, o litoral em direção ao sertão. Então, o sertão, como são as terras altas, elas ficam afastadas do litoral. Então, nesse momento, o que a gente discute aqui nada mais é do que um diálogo entre os sertões daqui com os de lá. Interessante, estamos falando aqui com o artista J. Santos e que ele nos mandou aqui alguns trabalhos interessantes, né, com essa característica africana, essa característica angolana. Como é que nasceu, na verdade, o seu contato com Angola, quando, na verdade, você compôs, né, essas canções aqui que eu não ouvi todas, não vou mentir para você, porque eu estava vindo aí, comecei a ouvir, já passei na estrada mesmo pro menininho, já separa essas músicas aí. Mas, assim, como é que nasceu esse contato com os nossos irmãos de lá? Quero parabenizá-lo pela forma como conduz todo e qualquer diálogo e dizer que é uma pergunta incrível a pergunta que você me faz, porque Obrigado. É uma pergunta que possibilita a gente desatar o nó desse imenso novelo. Eu tive a oportunidade, morando em Brasília, de ser vizinho de um grande líder da Rádio Nacional de Angola. E esse cidadão, chamado Arthur Arriscado, ele, em determinados dias da semana, ele colocava o seu equipamento de som no ombro e percorria todo o território angolano recolhendo música étnica, música que era tocado nos quimbos, nas aldeias. E essas músicas serviam para ser tocada na Rádio Nacional de Angola durante a semana. Ele fez isso durante muitíssimos anos. Depois ele acabou tendo problema de saúde e veio parar em Brasília. E nós nos tornamos vizinhos. Eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos anos de sua vida. E foi a pessoa que me, digamos assim, introduziu no universo artístico-cultural e principalmente musical da belíssima cultura angolana. Daí desse contato com esse cidadão, o interesse ficou maior pela cultura ou não? Sim, foi um trabalho que foi feito de forma muito natural e que desde 2004, que foi o período que nós nos conhecemos, por acaso, no centro de Brasília, foi um movimento que nunca acabou, ele só tem se fortalecido e o resultado disso é essa composição, essa última de muitas composições que eu acabo de fazer com Kleber Duão, que está na coletânea Vozes do Nordeste, que é uma compilação muito bonita que foi organizada pelo Gilton de la Sela. Então agora, você e Kleber Duão, com essa coletânea, ela está pronta? Tá, essa coletânea tem, eu acho que de 15 a 20 artistas, com composições de toda a natureza, e Saudação Catiavala, em especial, é a nossa parceria que, digamos, trata dessa relação Brasil-Angola. Saudação Catiavala. Angola habita um povo de fé, que no rufar dos tambores e no compasso da dança já sabe que ele é Bailundo. Uê, Catilauê. Como é que nasceu essa composição? Saudação Catiavala é uma homenagem que eu faço a um grande rei africano. Catiavala foi o primeiro rei do Bailundo e o Bailundo é um reino autônomo e legítimo que habita a região do Huambo, que é o coração de Angola, e tem uma história muito linda e
dentro desse espaço do Bailundo tem as mulheres que entoam lindos cânticos e tocam. É um trabalho fenomenal, e eu, assistindo uma celebração pela internet, Catiavala, eu passei a letra, né, pro Kleber, e aí falei como funcionava mais ou menos aquilo, e ele, muito safo que é, ele captou a essência da ideia e gravou essa composição que chegou à região do Bailundo, e as pessoas têm se identificado muito com ela. Não sei o que acontece daqui para diante. Eu até imagino que para o Kleber Eduão, trabalhar com a cultura africana e com essa coletânea foi um projeto interessante e um projeto talvez um dos mais ricos durante a trajetória dele. Você chegou a conversar com ele sobre isso ou não? Olha, ele na verdade desempenha várias atividades, dentre elas a música. Ele não se afasta, mas é algo que ele consegue conciliar, e dentro da diversidade artístico-cultural que ele alberga em seu escopo, ele conseguiu tirar de letra. Eu acho até que ele se apaixonou, né, pela questão da cultura e entrar nesse ritmo, que é um ritmo que, como que eu diria, ele arrasta, ele move, ele puxa, ele acaba tirando você do lugar comum. Porque quem tiver a oportunidade de conhecer, assistir e propriamente ver os cânticos daquela região do Bailundo, do Uambo, tem como presenciar a alegria, a energia que emana daqueles cânticos. Então, essa composição nada mais é do que uma homenagem à alegria de viver de um povo que consegue retirar muito de tão pouco. Interessante, eu acho que você falou muito aí agora, né? Porque retirar muito de tão pouco preciso ter aquela coisa da essência. Nós estamos conversando aqui. Você está ouvindo aí no BG, né? Eu deixei até um pouco alto. Saudação Catiavala, né? O Kleber Eduão, composição aí do nosso querido Jota, e há aí um trabalho em cima disso. Depois de Saudação Catiavala, nós estamos conversando aqui com Jota Santos, esse artista, com esse veio interessante da música e da saudação ao nosso povo irmão angolano. Depois desse nós temos uma outra composição, que são Duas Rosas. Essa composição, ela nasceu de que forma? Observando as rosas ou alguma coisa totalmente diferente? No caso, as rosas é uma metáfora, né, que eu pego emprestado para falar um pouco da relação que existe entre Bahia e Luanda, né? Salvador e Luanda. É um diálogo entre as capitais, sendo Luanda uma morena que dialoga com a nossa cultura. Então, a composição ela trata de uma relação de encontro entre dois parentes que vivem distanciados, mas que estão unidos para sempre o todo na ancestralidade. Muito bem, olha aqui, Duas Rosas. És a terra irmã da minha terra, o teu riso moreno denuncia. Viajaremos para além do mar, e eu vim aqui para lhe conhecer. Juntas, bem unidas para sempre, semeadas no mesmo quintal, crescemos por caminhos diferentes, mas agora eu vim lhe visitar, com swing e magia, choro só de alegria. Sou eu agora quem te quer demais.
A Bahia é melodia que alegra o coração, e Luanda é quem me inspira nessa canção. A Bahia é melodia que alegra o coração, e Luanda é que me inspira nessa canção. Eu sei que ninguém, né, deve ser comparado a ninguém, mas eu fiquei observando, viajando aqui, Jota, e acabei, assim, viajando como se eu estivesse acompanhando algumas das canções de Caymmi. Achei um pouco, assim, muito próximo o ritmo. Claro, porém, o que nós temos aí da letra, há um diferencial, mas há um clima que nos leva. Ou, de repente, eu estou enganado. Sim. É porque quando se fala no mar, falando a partir da Bahia, fatalmente nós seremos influenciados pela a capacidade cultural e musical de Caymmi. É impossível. Então, ainda mais sendo um samba bossa que Jereba fez, é um tipo de homenagem que Caymmi, né, tendo a oportunidade de ter conhecido Angola, tá totalmente dentro das suas previsões aí. Com medo de errar, porque é meio complicado você fazer qualquer comparação. Mas assim, nessa coletânea tem Jota, tem o Kleber Duão, quem mais está nessa coletânea, né, dessa coisa rica, já pronta, que nós estamos falando aqui? Olha, essa coletânea, ela foi... Eu não consigo agora lembrar o nome dos artistas aqui, são tantos, mas assim... São todos daqui da região? Do Nordeste. Do Nordeste. Do Nordeste. Vozes do Nordeste, são artistas diversos. Tem Anchieta Dali, Chico Quiroga, Nádia Maia, Suelen Fernandes, Tavinho Lima, Evandro Correia, Nena Quiroga, Gilton Della Sela, que é o organizador do trabalho todo, Antônio Jorge, o próprio Kleber, Bebé, João Sereno, Walter Lage, Chico Afa, entre outros. Inclusive Chico Afa do Piauí, né? Do Piauí. Muito bem. Agora, a gente está falando dessa coletânea. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Como é que, na verdade, eu que estou lá em casa... Tô ouvindo aqui o Vitor, tá conversando lá com o J. Santos, tá falando de uma coletânea, isso me interessou, e é sobre o nosso povo, o nosso irmão, ou os nossos irmãos africanos, enfim. Como é que eu posso ter acesso a toda essa riqueza? Ela já está disponível em todas as plataformas digitais. Já está disponível? Já, é só chegar lá. Eu tenho um parceiro profissional, pô. Então, isso... facilita e possibilita, inclusive, que a gente venha na rádio, inclusive, defender aqui uma parceria, tamanho o profissionalismo. Então, eu acho que mais importante do que fazer uma música ou produzir uma música é dar sentido a ela depois que ela é feita, porque músicas são feitas, né, o tempo inteiro, músicas belíssimas por gente em todo canto, mas a forma como a gente vai lidar com o produto dessa música, aí eu acho que é o que faz a diferença. Daí a necessidade e a preocupação da gente vir para a rádio, né, que é o local de disseminação das ideias musicais, para fazer com que as pessoas tomem conhecimento do que vem sendo feito. Eu estou vendo aqui Anthony Arroio, Oratória. Entrevista maravilhosa. Uma pena que o interesse nos dias de hoje é só para asneiras. Parabéns pela bela entrevista. Anthony Arroio, Oratória. Obrigado, viu, Anthony? Na verdade, a entrevista ela é fácil de fazer, porque você tem um bom entrevistado, né? Eu estou perguntando um cara que entende, um cara que viaja nesse clima aí. E o Jota, então, facilita a entrevista. Não tem entrevistador que consiga fazer boa entrevista se você não tem um cara bom lá do outro lado para ser entrevistado, né? Ou uma mulher também que, na verdade, ajude na entrevista. Aqui, na verdade, o mérito é dele, nada nosso. A gente, né, eu disse a ele, vá lá que a gente conversa, né? Naturalmente as coisas vão surgindo. Aqui, obrigado, viu? Anthony Arroio.
Né? Muito obrigado, inclusive, pela audiência. Eu não sei de onde você está acompanhando a gente, mas obrigado mesmo. Né? Você que está do outro lado, está ligado, está acompanhando a nossa programação aqui e essa entrevista com o nosso querido J. Santos. J. Santos, agora você vai me explicar o que é mesmo o velho mochico. O velho mochico tem uma região no nordeste de Angola, né? Não por acaso no nordeste, porque nordeste tem em todo lugar, né? É verdade. Às vezes o nosso nordestino ele é tão apegado ao nordeste e ao sertão que ele acha que o nordeste e o sertão é uma coisa muito nossa, muito dele. Acha que é só dele, né? Mas na verdade, como diz Guimarães Rosa, o sertão está em toda parte, né? Verdade. Então ele está realmente em toda parte. Então o velho mochico é uma região do nordeste de Angola que é a terra natal desse amigo que eu tive em Brasília, o Arthur Arriscado. E aí, logo depois que ele faleceu, em 2011, eu fiquei um pouco perdido, porque era uma pessoa que eu ia me consultar, né, periodicamente. Conversávamos muito, um homem muito culto, uma pessoa vivida que tinha palmilhado pelo mundo inteiro. E nesse período eu, tomado, né, por uma tristeza muito grande, eu resolvi fazer uma homenagem. Escrevi uns versos falando do meu velho amigo que tinha batido asa e ido embora. E aí me lembrei de um pássaro que ele falava, e aí fiz uns versos como se tivesse me despedindo dele. E aí passou o tempo, depois de muito tempo, eu conversando com o Vidal França, o grande maestro, perdemos aí no período da pandemia, mas deve estar num bom lugar, com certeza. Mostrei os versos para ele e Vidal disse: não, meu irmão, eu vou fazer uma toada de aldeia, porque só eu sei fazer uma toada de aldeia africana, porque eu já estive no sertão da Lunda e eu conheço Angola. Aí eu mandei... Isso aí, palavras do Vidal. E aí eu mandei os versos, ele fez essa toada, de fato, escreveu toda a partitura, ele como exímio maestro que era. E aí, uma semana depois, ele me ligou e disse: olha, vou entregar a composição pronta no sábado. Eu disse: oh, que beleza, sábado é o dia do meu aniversário. E aí ele me ligou falando que tinha feito o velho mochico. E aí, na segunda-feira, ele já não estava mais entre nós. Deu uma parada cardíaca no ônibus, no centro de São Paulo, e foi um ataque fulminante. Mas ficou registrado o grande músico, o grande cantador da música popular brasileira, filho de Venâncio, se foi, mas deixou registrado para a posteridade o velho mochico. Homenagem nossa ao meu querido, saudoso Arthur Arriscado. Incrível, rapaz. Vamos ouvir aqui um pouco do velho mochico. Mochico. Kishaya yowejeye woye mujajani mungila etile mona situyendi ike watundire kule kuchimpaka chakola wasana ngobo ku Sudani mumbunda ngobo ku sindano wabulye shukuru bulye. Velho mochico, sabe o guerreiro, quando criança brincou na relva, cresceu ligeiro, feito flor de mulembeira revelada no orvalho, na chegada do cacimbo. Velho mochico, sabe o guerreiro com lendária barba branca no seu rasante, maneiro em busca do alimento nas anharas,
tempo, velho mochico encontram só confiança no semblante, designado paladino com mistérios e grandeza, voa além do horizonte com as asas da natureza. Aí, J. Santos, artista, que no seu veio artístico traz aí o dom de trabalhar muitas coisas, e uma que eu não sabia era a música, né? Eu vi algum material dele, mas mais precisamente relativamente à fotografia, né? Mas a música eu não tinha esse conhecimento ainda, muito embora ele já tinha me mandado alguma coisa que eu não sabia mesmo se era dele. Mas assim, eu queria dizer, Jota, que foi um prazer muito grande ter você aqui e falar dessa nossa cultura e trazer essa coisa rica que você, né, começa a ver, que a gente já estivesse quase que na mesma sintonia frequentemente, para estar mais próximo frequentemente. Eu sei que esse trabalho é um trabalho que certamente vai ser divulgado lá também, primeiro porque é daqui de um baiano que conviveu com um angolano em Brasília, e que ele partiu e que já tinha uma vontade de trabalhar em cima daquilo, e que nasceu a vontade mais forte ainda, potencializou, deu ênfase e deu substância para chegarmos aqui a esse ponto de estarmos tratando dessa coletânea com vários artistas, né? Uma coletânea nordestina, mas angolana também, vou chamar assim, e pedir desculpas aqui se eu de repente ultrapassei, mas eu quero que seja uma coletânea nordestina aqui do Nordeste do Brasil, mas uma nordestina também, lá do Nordeste da África e do Nordeste lá de Angola, mais precisamente. Queria agradecê-lo, né, aqui pela visita, mas fique à vontade se você quiser tratar de mais alguma coisa que de repente eu tenha esquecido aqui de questionar, dizer que as portas estarão sempre abertas aqui e que hoje a gente marcou mais um ponto interessante na nossa história no rádio, né, de falar dessa nossa cultura, que é muito, muito rica e que eu diria é assim muito de trazer curiosidade, e a gente mata um pouco dessa curiosidade aqui, falando de Catiavala, das Rosas, né? Falando depois já do Velho Mochico, porque eu falei, quando eu vi Velho Mochico, eu digo, pô, onde é que esse cara quer chegar com o Velho Mochico? Mas assim, é interessante, é emocionante e é, como que eu diria, motivador. Queria agradecer e colocar esse espaço sempre à sua inteira disposição. Um abraço, parabéns, né, por mais esse veio artístico aí no mundo da composição, no mundo realmente da arte de criar, meu irmão. Muito obrigado, Deus abençoe, seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, eu acho que ter a oportunidade de falar sobre essas coisas, esse tema, é uma possibilidade de expressar melhor aquilo que nos une, né? Quero também deixar um abraço para o Bonifácio Bravante, que é o timoneiro lá da rádio do Mochico. Qual o nome dele? Bonifácio Bravante. Bravante. Ele é que cuida lá da Rádio Nacional de Angola. Não, da Rádio do Mochico. Da Rádio do Mochico. É em Angola? Em Angola. E certamente está nos ouvindo, que você passou o link lá para eles. Então um abraço lá para o nosso querido Bonifácio. Não conheço, mas o Jota falando aqui eu já vi que é gente boa. E tem também o nosso amigo Moraes Júnior, que é da rádio do Uambo, que o Uambo é a província onde está sediado o Bailundo. Então, são duas composições que elas tratam de uma realidade cultural que nós temos aí já um estreitamento através das rádios como uma ferramenta de levar a uma quantidade de pessoas maior. Então aí, nesse momento aqui agora, o que estamos fazendo é um diálogo entre as rádios, né? Porque a gente entende, Vitor, a importância que tem das ondas do rádio e fazer com que
uma determinada informação ela atravesse o oceano e chegue tão longe. Então, é importante. Obrigado pelo trabalho. Estar na sua condução é sempre uma honra. Obrigado. E dizer que é isso. Viva a cultura afro-brasileira. Viva, eu quero abraçar lá o Bonifácio e o Moraes, lá da nossa, da rádio do Mochico e também lá do Ambo, né? Acompanhando a gente, né? E quando... Vamos fazer um convite para vir na Bahia, né? Dar uma passada por aqui, vem visitar a gente aqui, vem dar um abraço no Jota e apareça, diga aqui, ó, Jota, vamos lá, aquele maluco lá da Rádio 101, eu quero sentar lá com ele. Aí vem aqui pra gente bater um papo, rapaz. Um abraço lá, viu, Bonifácio, um abraço, Moraes, sucesso aí nos trabalhos de vocês. E, Jota, sucesso também, meu irmão. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, eu vou deixar aqui você escolher. Se você quer Catiavala, se você quer Duas Rosas Não, ou Velho Mochico. É o Catiavala. Catiavala. Então eu vou encerrar aqui justamente com ela. Um abraço, tudo de bom. Valeu, Jota. Obrigado. Um abraço.